Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulanghayate girim Jadakripatamaham bande Sri Guru Dinataram Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Shirup Sanatana Vatara Gunat Sri Jiva Gopala Vata Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jim vai cantar e Mahaman. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 2. Evam parampara praptam imam rajasayo vidhu shakane leha mahata jogonastha param tapa. Pode ler. Ó Arjuna, esta ciência do yoga foi concebida através da sucessão discipular. Peraí. Recebido. É recebida através da sucessão discipular. E os reis piedosos assim a aprenderam. Mas, devido à poderosa influência do tempo, esta ciência suprema se perdeu neste mundo. Você vê, ó, porque no anterior aqui, Krishna falou que o Gita, igual fala, as escrituras é a Paurishaya, significa ela é eterna. Às vezes ela manifesta nesse mundo, fica imanifesta, depois manifesta de novo. Mas ela é eterna, sai da boca de Lorde de Krishna, sai de Vishnu, no mundo transcendental. Então ela é eterna, ela não pode ser parada, não é uma escritura que foi escrita aqui nesse mundo por alguém, não. Ela vem direto de Vishnu e Krishna. Então Krishna fala aqui que ele já tinha ensinado essa ciência para o Deus do Sol, Vishwaswan, há milhares e milhares de anos atrás. Então não é nada novo. E aí ele está falando aqui agora, ó, isso se perdeu pela influência poderosa do tempo. Então o Gita não é, o Srimad Bhagavatam não foi escrito por Vyasadeva há 5.000 anos. Ele só remanifestou, ou manifestou novamente nesse tempo. Mas antes disso já existia, desde o começo da criação. Por quê? Foi passado de Krishna para Brahma.
Ou seja, desde que o universo material é o universo, já existia os Vedas. Essa ciência, Srimad Bhagavatam, eles são transcendentais. Às vezes manifesta, às vezes fica manifesto. Então, Krishna está falando, ó Arjuna, essa ciência foi recebida. E assim os reis anteriores, igual falou aqui, Ikshvaku, Manu, esses kshatras e prajapatis, eles já tinham aprendido e passado. A devida poderosa influência do tempo, isso se perdeu. Verso 3. Sa evayam maya tedya yoga prokta purantana bhaktosi me sakha cheti rahasyam hi etaduttamam. Pode ler, deixa o Denis ler, foi curto. Você é meu devoto e meu amigo. Por esta razão, hoje estou lhe explicando o conhecimento transcendental e confidencial daquele antigo processo de yoga. Bhavanuvada. Shri Krishna diz: estou lhe dizendo isto devido a dois sentimentos que são inerentes na nossa relação. Em primeiro lugar, você é meu devoto, que significa que você é meu servente. E segundo, você é meu amigo. Não é apropriado revelar este conhecimento àqueles que não possuem esses atributos. Por isso é que ele é confidencial. Prakashikavrit. Um mestre espiritual genuíno ensina princípios muito confidenciais, tais qual o conhecimento fundamental da verdade, Tattva-gyana, e os essenciais princípios da devoção, Bhakti Tattva, apenas ao discípulo que é afetuoso, rendido e que tem uma atitude de serviço. Aqueles que não possuem essas qualidades são incapazes de compreender ou experimentar este tipo de conhecimento. Aqui, Bhagavan Shri Krishna está dizendo a Arjuna: porque tu és meu afetuoso servente e um querido amigo, eu estou explicando esse segredo misterioso do Karma Yoga a você. Ó, tá vendo? Essa qualidade de alguém que pode receber isso. Por isso que Krishna fala no Gita no final que não deve falar esse conhecimento para aqueles que não têm essas qualidades. Senão a gente vai incorrer em ofensa. Vai ser um impedimento para a nossa devoção falar esse conhecimento para aqueles que não estão inclinados a receber isso. Por isso que está falando, eu estou te revelando isso porque você é meu devoto e meu amigo. Por esse motivo, eu estou te explicando esse conhecimento transcendental. Por isso é que a gente deve conversar, principalmente no Brasil, que a maioria não tem essa inclinação, deve ser bem cauteloso com isso. Não deve falar sobre Krishna, nem Gita. Se for falar, deve falar na língua deles. Eles não vão saber de onde está vindo, pelo menos. De acordo com a ideia deles, pode falar. De acordo com aqui, não. Eles não estão inclinados para isso. Não deve haver qualidade para receber isso. E para quem está falando, deve perceber se o outro tem essa qualidade ou não. E se não tiver, é proibido falar. Vai ser inauspicioso para aquele que falou e para aquele que escutou. Não é para quem tem essas qualidades. Significa alguém que tem inclinação para ser devoto e para se render a Cristo. A esses a gente pode falar, que estão desejosos para escutar esse tipo de coisa. Isso é importante também. Você vê, aqueles que ficam falando muito, no Brasil tem evangélico que gosta de converter todo mundo. Você vê que eles ficam mais nervosos em vez de ficar mais tranquilo. A consciência deles fica pior, ao invés de ficar melhor. Por quê? Porque falam demais.
Quer falar para todo mundo, mesmo aqueles que não aceitam, vai lá e quer forçar o outro a isso. O que acontece com ele? Ele é prejudicado espiritualmente. Então, o Gurudeva falava, essas coisas a gente deve guardar dentro do coração, que é igual cânfora. A gente fala para os outros, igual falou para aqueles que não querem, ele sai tudo, bate, se tiver um pouquinho, vai tudo embora. Bate, quem praticar vai ver que é uma coisa bem preciosa. Ela vai guardar com muita cautela dentro dela, não vai sair falando para todo mundo. Ela vai guardar igual alguém guarda um tesouro dentro de casa, ele não sai falando, ó, tô com um tesouro dentro de casa, tem muito dinheiro. Bhakti vale mais que qualquer dinheiro. Então, quem tem isso dentro, ele não vai sair falando para todo mundo. No contrário, ele perde tudo. Vai vir roubar. Quem vai roubar? A nossa própria ação em Krishna. Por quê? Porque é desautorizado ficar falando isso para qualquer um. Isso é importante para manter Bhakti crescendo. Dúvida aí? Nesse? Carol quiser cantar aí. Haribol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu só não vou ler, não posso ler aqui, tá bom? Não ficou claro isso aí? E o mestre espiritual ensina essas verdades apenas ao discípulo que é afetuoso e rendido. Eu já vi várias vezes meus dois mestres, aqueles que chegavam não tinham essa atitude, mesmo sendo externamente iniciado, não recebia nenhuma instrução. ou às vezes quando recebia o inverso do que a pessoa estava desejando, a ponto de ela ficar confusa e não entender nada que estava acontecendo. Por quê? Porque existe qualificação para isso. E o mestre espiritual, ele conhece o coração nosso. Se o mestre é real mestre, ele é igual super-alma, ele conhece o coração de todo mundo. Igual a gente fala, Yanta, Brajanda, Anupeta, Napeta, Kri. É aquele. Tem uma oração para Sukadeva Goswami, que a gente costuma cantar. Yampra Brajanta Yanupeta Mapeta Kritam Dvaipaya no Virahakata Rajo Ravo Putreti Tam Mayatayo Tarabo Vinedo Tam Sarvabhuta Hridayam Munimam Natosmi. Uma oração para Sukadeva Goswami, antes de ler o Srimad Bhagavatam, que fala que Sukadeva Goswami, quem falou ele foi Sutta Goswami, o Srimad Bhagavatam foi falado Vyasadeva a Sukadeva, Sukadeva para Parikshit e depois Sutta Goswami aos sábios de Naimisharana. Então, Sutta Goswami orou primeiro para Sukadeva Goswami, que é o processo, ele fala, meu mestre espiritual, Sukadeva Goswami, está no coração, conhece o coração de toda entidade viva. Por quê? Porque é devoto Mahabhagavata, devoto perfeito. Então, os nossos acharyas são devotos perfeitos, né? Eles conhecem o coração do discípulo. Por isso é que ele não dá a instrução para todo mundo e para cada um de um jeito diferente. Porque depende da qualificação de quem vai receber. Por esse motivo. Então, Krishna está falando aqui, porque você tem essas qualidades, eu estou te revelando esse conhecimento. Verso 4. Arjuna Uvacha. Aparam bhavato janma param janma vivasvata katam etad vijaniyam tam ado proktavam iti. Arjuna disse: Tu nasceste recentemente, enquanto Surya, o deus do sol, nasceu há muito tempo.
Como posso compreender que ensinaste essa yoga a ele em uma era passada? Bhavanuvada. Arjuna está questionando Shri Krishna, considerando a declaração anterior de Krishna como sendo impossível. Você nasceu recentemente, enquanto Surya, o deus do sol, nasceu há muito tempo atrás. Como posso crer, então, que tu ensinaste este yoga a ele em tempos remotos? Prakashika Vritti. Arjuna é um grande devoto e amigo eterno de Shri Krishna. Por essa razão, ele é chamado aqui de associado de Shri Krishna. E como tal, ele é completamente versado na ciência do Supremo, ou Bhagavad Gita. As pessoas ignorantes geralmente pensam Bhagavan Vasudeva, o controlador de todos os controladores, é um ser humano comum, ao invés de aceitar que ele é onisciente e eternamente existente. Eles o consideram como sendo um homem de limitado conhecimento, que está sujeito à morte. Eles também consideram que o nascimento e as atividades de Bhagavan são temporários. Eles não sabem que eles são transcendentais. É dito no Bhagavad Gita 10:12. Arjuna disse: você é a suprema personalidade de Deus, a morada última, o mais puro e a verdade absoluta. Você é eterno, transcendental, a pessoa original, o não nascido e o maior. As pessoas ignorantes aceitam o significado contrário deste verso. Elas não aceitam que Shri Bhagavan é a verdade absoluta suprema. Você vê, E igual meu mestre espiritual instrutor, Srila Tirtha Goswami, contava, quando ele veio para o Ocidente, em 1996, ele perguntava ao pessoal que ia ver a leitura dele se conhecia o Gita. Aí ele ficou impressionado, no começo ele ficou impressionado, porque todo mundo falava, conhecia o Gita. Ele nunca tinha vindo para o Ocidente, né? Muito difícil, principalmente em 96, alguém de lá, mesmo a Acharya, saber ter uma ideia de como o Gita é conhecido aqui. Eles pensam que quase ninguém conhece, muito raro. E quando ele veio, muita gente ia e ele perguntava, você conhece o Gita? Todo mundo conhece. Eles falavam alguns versos e tal. Aí um dia ele perguntou para uma pessoa dessa, o que você entendeu do Gita? A pessoa falou, eu entendi que Krishna é um rei e que ele estava indo para uma guerra junto com seu amigo e que ele ia lutar naquela guerra para defender as terras dele, falando assim, como Krishna no sentido material. Aí que ele foi entender que as pessoas no Ocidente, a maioria, conhece o Gita, mas entendeu, igual falou aqui, o contrário do que fala o Gita. E Krishna nunca fala que é rei, pelo contrário, ele fala, eu estou fora do Varnashram Dharma. Eu criei os 4 Varnas, mas aí eu não preciso praticar nada dele. Por quê? Porque tudo vem de mim, eu sou o criador de tudo, de todos, meu corpo é transcendental, eu sou não nascido. Ele nunca fala nenhuma palavra, eu sou rei, eu nasci agora, nada disso. Aí eles entenderam assim, igual falou aqui, as pessoas ignorantes aceitam o significado oposto ao que os versos do Gita falam. Bate, você acha que o papai tá lá fora? Igual o áudio aí, Bate, cara. manda ele abrir. O áudio, Carol. Ai, desculpa. Ouviu você gritando aí. Você vê, lembrei disso agora. Mesmo que Krishna fala que é transcendental, no Gita 10:12 ele fala. Logo no começo do Gita ele fala. Aqui ele está falando de novo, que já ensinou isso há milhares de anos atrás. Então, o Gurudev está explicando aqui que Arjuna é associado eterno. Para que ele perguntou? Para os ignorantes. Para aqueles que iam ter dúvida sobre isso. Por esse motivo, Arjuna está fazendo essas perguntas. Para a gente, não para ele. Vamos lá. Elas não aceitam que Shri Bhagavan é a verdade absoluta suprema, que possui uma forma espiritual e a maior pureza. Elas também não acreditam que ele é uma pessoa eterna e o Senhor original,
que é não nascido e onipenetrante, e que é imbuído com opulência transcendental ilimitada. Apesar de Arjuna ser um grande erudito, ele está questionando. Shri Bhagavan dessa forma, como se fosse um ignorante, para o benefício de toda a humanidade, fazendo com que Bhagavan revele estas verdades vindas da sua própria boca de lótus. Então, por esse motivo, Arjuna está fazendo essa pergunta aqui. Alguém pode ter dúvida. Quando Krishna falou que já ensinou, alguém pode pensar, muita gente pensa, mas Krishna nasceu com Arjuna na época de Arjuna, então como que ele ensinou? Então, para essas pessoas, Arjuna está perguntando a Krishna, para ele remover todas as dúvidas. Aí quem lê o Gita com fé, no final ele não vai ter dúvida de quem é Krishna. Não vai vir mais dúvida que, igual os ignorantes pensam, não, Krishna é material. Quando ele foi embora, virou Brahma, ou deixou de existir, ou morreu igual uma pessoa comum. O caçador de Ara flechou o pé dele, ele morreu. Então, para remover tudo isso, Arjuna está perguntando. Se alguém lê o Gita com fé, todas essas dúvidas vão ser aniquiladas. A pessoa vai realmente entender que quem é Krishna. Simplesmente o próprio Senhor Supremo, Deus em pessoa, Criador de tudo, de todos, e eterno. Tem a forma eterna. É assim. E Bhagavan Uvati. Bahuni me vyatitani janmani tavacharjuna. Tani aham veda sarvani natvam veta parantapa. Vai ler. Linko, vai ler? Posso ler, Cadu? Ó, todo opulento, a personalidade de Deus, Shri Bhagavan, disse: Ó Arjuna, castigador do inimigo, você e eu já passamos por muitas vidas juntos. Eu me recordo de todas elas, mas você não. Bhavanuvada. Neste verso, começando com Bauni, Shri Bhagavan diz: Eu também instruí essa ciência em minhas outras manifestações. Tava cá significa sempre que eu descendi, você também apareceu como meu associado, sendo nós ambos oniscientes e onipotentes. Eu me lembro de todas as minhas aparições. Para o cumprimento dos meus passatempos, eu cobri o seu conhecimento, e por isso que você não se lembra dos seus nascimentos prévios. Agora, com a identidade de ser filho de Kochi, você está causando dor, tá, ao inimigo, ou Parantapa. Parantapa significa isso. Você vê no Gita, Krishna chama Arjuna várias vezes de Parantapa. Significa aquele que causa dor ao inimigo. Por quê? Porque ele estava querendo que Arjuna cumprisse a missão de lutar. Ele chamava Arjuna de Parantapa, aquele que causa dor ao inimigo. Prakashika Vrit. Aqui, Krishna informa Arjuna: antes desse meu presente aparecimento, eu descendi em muitas outras encarnações, manifestando assim meus diversos nomes, passatempos e formas, dos quais me recordo plenamente. Você também apareceu comigo em todos eles, mas não se recorda porque pertence à categoria das partículas atômicas conscientes. Diva Tattva. No momento da cerimônia de dar nomes a Sri Krishna, Shri Gargacharya também confirmou que Krishna possui muitos nomes, formas e passatempos. De acordo, Srimad Bhagavatam 10, 8, 15.
De acordo com suas qualidades e atividades, seu filho tem vários nomes e formas. Eu sei de todos eles, mas outros não. Isso ele falou, Gargacharya estava falando para Nanda Maharaj, na cerimônia de dar nome a Krishna, Makaram, ele falou esse verso, o pai de Krishna, Nanda Maharaj. Similarmente, Bhagavan disse a Muchukunda. Bhagavata 10:51-36. Meu querido Muchukunda, meu nome, nascimentos, atividades e outras características são ilimitadas. Você vê, ó, Krishna está falando. Você apareceu comigo em todas as minhas manifestações, mas para cumprir os passatempos, Krishna cobriu, através de Yoga Maya, esse conhecimento ou lembrança de outros descidas de Arjuna. Por quê? Porque senão o Gita não ia manifestar na Terra de novo. Se Arjuna não faz pergunta, o que Krishna ia responder? Não ia reaparecer o Gita. Por esse motivo, Krishna cobriu conhecimento nesse momento de Arjuna, nesse momento antes da batalha, para dar instrução para a gente, que a gente sim é alma condicionada, e ia ser beneficiado por essas instruções. E essas instruções não é nenhuma para Arjuna, na verdade é para a gente. Dúvida aí, alguém? Verso 6. Ajopi san avyayatma bhutanam ishwaropi san praktin swan adhisthaya sambhavamiyatma mayaya. Kalyan, vai ler. Kalyan, vai ler? Se não for, o Jim... Posso ler? Então vamos lá. Apesar da minha forma ser não nascida e indestrutível, e apesar de que eu sou o Senhor de todas as entidades vivas, ainda assim, eu, através de minha potência Yoga Maya, apareço em minha forma original, de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Bhavanuvada. Sri Bhagavan está explicando o Tattva, ou a realidade, sobre o seu nascimento. Apesar de eu ser não nascido, eu me manifesto em várias espécies, tais quais dos semideuses, humanos e animais. Alguém pode perguntar, o que há de incrível nisso? Na realidade, a entidade viva também é não nascida. E quando seu corpo grosseiro é destruído, ela também aceita outro nascimento. Em resposta, Sri Bhagavan diz, Avyayatma, meu corpo é imperecível, enquanto que o corpo da entidade viva é perecível. Aí, por isso ele usou essa palavra, ó, que alguém pode falar, mas a entidade viva, a alma também é eterna, igual Krishna, ela não pode ser destruída, ela é eterna. Ela existia até antes desse universo material. Aí Krishna usa essa palavra por quê? Porque o corpo dele também é eterno. O nosso não. O nosso vai ser destruído, vai trocando. O dele não. O dele jamais é destruído. Essa é uma das diferenças. Bom, além disso, a não nascida natureza da entidade viva é de diferente tipo. Seu nascimento ocorre devido à sua identificação corpórea, que nasce da ignorância. Como Senhor Supremo Controlador, eu sou não diferente do meu corpo e, consequentemente,
Minha qualidade de ser ambos, nascido e não nascido, é perfeitamente natural. Tal natureza, que é impossível de ser encontrada em qualquer outro lugar, é maravilhosa e está além do alcance da lógica e da razão. Portanto, não é possível comparar meu nascimento com o nascimento da entidade viva, que nasce em espécies elevadas e inferiores, como resultado do seu próprio pecado ou piedade. Para clarear ainda mais a questão, Bhagavan Krishna diz: apesar de eu ser o controlador supremo das entidades vivas, que significa que eu sou livre de karma, ainda assim eu aceito o nascimento. Você vê, essa é outra diferença da gente, entidade viva, para Cristo. A gente tem similaridades e diferença. Igualdade e não igualdade simultâneas. Essa é outra diferença. A gente aceita nascimento pelo karma. Ou desejos que a gente é posto, né, em alguma corpo ou condição no mundo material. Já Cristo não. Quando ele aparece é pela própria vontade dele. Por quê? Ele não tem karma nenhum, claro. Né? Então ele decide vir para cumprir uma missão. A gente não. A gente é o contrário. A gente não quer vir, quer ir morar com ele, mas tem que vir devido ao karma e até ficar perfeito. Então essa é outra diferença entre a gente e Deus. Aqui? Aqui pode surgir uma dúvida. A entidade viva também nasce em diferentes espécies, tais quais na dos semideuses, humanos e animais, como resultado das atividades de seu corpo sutil. E isso as aprisiona. Você, o Senhor Supremo, não tem corpo sutil. Você é todo onipenetrante e o controlador de todos os princípios, incluindo o tempo e a ação, karma. Nos Shrutis é dito que você desejou se tornar muitos. Rahu Sham. Eu posso me tornar muitos. De acordo com essa declaração, você é tudo no universo inteiro. Porém, você expressa especificamente que, apesar de eu parecer ser todas as coisas do universo, ainda assim, eu pessoalmente manifesto. Disto é compreendido que você nasce apenas para manifestar sua eterna forma, que é categoricamente distinta de todo o universo. Você vê, essa é outra diferença entre a gente e a entidade viva para Cristo. A gente é alma individual e diminuta. A gente está nesse corpo material e tem a alma aqui dentro. Krishna, ele tem milhares e milhares de formas. Tá? Cada alma, ele está dentro com a super-alma. Ou seja, ele é infinito, infinitas formas. A gente só tem uma. Essa é outra diferença entre a entidade viva e Cristo. Falou aqui. Vamos lá. Sendo este o caso, alguém pode perguntar: qual é a natureza destes seus corpos? Para responder isto, Sri Bhagavan diz na segunda parte deste verso. Tentar em sânscrito, vamos lá. Pode dizer. Ok, vamos lá. Então, eu apareço através de minha potência interna, Yogamaya, em minha forma original de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Se a palavra Prakriti é compreendida como indicando a externa potência ilusória, ou Maya Shakti, o significado aqui se torna Parameshvara, o controlador da natureza material. Se torna o universo com a ajuda dessa potência. Entretanto, isso não descreve a natureza específica de Bhagavan. No dicionário sânscrito é dito Samsidhi Praktris, alguma coisa grande aqui, a forma condicional, Swarupa, e a natureza intrínseca, Swabhava, são sinônimos de perfeição e Prakriti. Por essa razão, a palavra Prakriti, mencionada neste verso, indica Swarupa. A natureza dessa forma de Bhagavan é eterna, completa de conhecimento e toda deleitante,
Sat Citananda. Sri Sridhar Swami diz: sua Swarupa não é composta pela potência ilusória. Ela é transcendental e composta de Sat Citananda. Portanto, sua Prakriti, ou forma constitucional, é a morada de Sudra Sattva, bondade transcendental pura. De acordo com Sri Ramanujacharya, Prakriti significa natureza, ou Swabhava, permanecendo situado em seu Swabhava, ou seja, completamente retendo sua divindade, você manifesta sua própria forma através de seu independente desejo. Se aceitamos que Prakriti significa natureza, então o uso desses adjetivos qualificadores, Sat, Chitananda, Klana, eternidade, conhecimento e bem-aventurança concentrada, é rasa, uniformemente composta de uma substância. Distingue a forma de Sri Bhagavan e Maya. Swan. De Maya. De Bhagavan de Maya. Swam significa a própria forma. É dito nos Shrutis que Sri Bhagavan é situado em completa possessão de toda a sua divina glória. De acordo com Sri Madhusuna Sarasvati, quando Bhagavan aparece, ainda assim ele permanece situado em sua Swarupa. Ele se comporta como uma entidade viva corporificada, apesar de não haver nenhuma diferença entre seu corpo e seu verdadeiro ser. Alguém pode levantar outra questão. Desde que você é eterno, quando você aceita formas indestrutíveis, como as de Matsya e Kurma, suas formas passadas e a presente também são simultaneamente perceptíveis? Para responder isso, Bhagavan diz: Atma Mayaya. Este ato é executado pela minha potência interna, ou Yogamaya. Minha Swarupa é ocultada e manifestada por essa potência interna, que é a função especial de minha potência de conhecimento, ou Chit Shakti. É apenas com essa ajuda de Yogamaya que eu apareço. E é ela que está manifestando minha presente forma e que está ocultando minhas formas prévias. A Yogamaya é a energia interna de Krishna. Com a ajuda dela ou através dela, Krishna aparece e performa seus passatempos na Terra. Yogamaya é a energia interna que arranja essa aparição de Krishna e também os passatempos. Tem 3 energias. Yogamaya é essa energia. Ela também pode agir na gente, se a gente pratica Bhakti, ela ajuda aquele que está praticando a conectar com o objeto de adoração, que é Krishna. Yogamaya age de potência interna de Krishna, assim. A outra é Maya Shakti, ou Mahamaya, que é a potência externa, é o contrário. Se a gente tem propensão para desfrutar do mundo, ela ilude a gente. É o contrário da interna. Então, Krishna vem pela ajuda da interna. A gente é iludido pela externa, tem que receber vários nascimentos. Krishna vem pela interna. Yogamaya também é Durga? Durga é expansão de Yogamaya. Durga é Mahamaya, é a forma personificada da energia externa e ilusória de Krishna, é Durga. Durga quer dizer prisão, que ela prende a gente, ou quem está querendo desfrutar. Durga, como energia ilusória externa, ela prende a gente nesse mundo. Por isso que ela chama Durga, prisão. E essa potência externa, ela é expansão da interna, Yogamaya. Por isso, quando Subhadra nasceu em Vrindavan, junto com Krishna, de mãe Yashoda, quando Krishna nasceu, Subhadra também nasceu. Quando Vasudeva veio, trouxe o Vasudeva Krishna, que tinha aparecido em Mathura, ao mesmo tempo que
Govinda, Nanda apareceu em Vrindavan, ele trouxe de Mathura o bebê, ele deixou lá, Yoga Maya cobriu a visão do bebê Krishna de Vasudeva, e ele só viu Subhadra lá. E aí ele trocou as crianças. Por quê? Porque Kamsa sabia que o oitavo filho ia ser Krishna e ia matar ele. Então, para não acontecer isso, ele deu o bebê Krishna para Yashoda e pegou Subhadra para levar para lá. Quando ele voltou para a prisão, que Yoga Maya fez os guardiões da prisão dormir e o cadeado abrir, quando ele voltou e trancou o cadeado, sabia que Kamsa ia lá ver quem tinha nascido, viu uma mulher, criança mulher. Quem que era ela? Yoga Maya, Subhadra, Yoga Maya. Subhadra é uma forma de Yoga Maya. E quando Kamsa, nervoso, porque viu que alguma coisa estranha estava acontecendo, ele estava esperando o oitavo, era Krishna, quando ele viu uma menina, ele pegou ela para jogar a cabeça dela numa pedra. Quando ele foi jogar numa pedra, Subhadra subiu aos céus e voltou como Durga, cheio de braço e arma na mão. E começou a falar que Kamsa é tolo. Como você é tolo assim, você acha que vai me matar? Aquele que vai te matar já nasceu e está em outro lugar uma hora dessa. Pode preparar. Então, por que Subhadra, Yoga Maya, subiu e voltou com Durga? Porque Durga é a expansão, a energia externa é a expansão da interna. Então, uma depende da outra. Uma energia interna, os dois são energias de Krishna. Mas primeiro vem Yoga Maya, que é potência interna, da potência interna vem a externa, que é Durga ou Mahamaya. Para diferenciar, a gente chama externa de Mahamaya, porque Maya significa potência, na verdade. Então, isso diferencia. Uma Durga, energia externa, esposa de Shiva, a gente chama de Mahamaya, no sentido mais específico. E no geral a gente fala Maya. Aí indica Mahamaya, energia ilusória. Mas se a gente for mais específico, aí Mahamaya é Durga, energia ilusória, e Yoga Maya é Subhadra, ou energia interna de Krishna. Ele chama Mayapur. Esse Mayapur de Mayapur é o quê? Energia interna de Krishna. Significa Yoga Mayapur. Yoga Pit fica em Mayapur. Esse Maya de Mayapur é a energia interna de Krishna. Por quê? Porque Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. Através de Yoga Maya ele apareceu nesse mundo, na forma Radha Krishna combinado, Chaitanya Mahaprabhu. Essas são as duas. Vamos lá. A minha Swarupa é ocultada e manifestada por essa potência interna, que é a função especial da minha potência de conhecimento, ou Chit Shakti. É apenas com esta ajuda de Yoga Maya que eu apareço. É ela que está manifestando a minha presente forma e que está ocultando minha forma prévia. Sri Sridhar Swami escreve em seu comentário: eu apareço apenas através de minha potência interna, conhecida como Yoga Maya, ou Atma Maya, a potência de conhecimento, completo e infalível, força e maestria. Shri Ramanujacharya escreve em seu comentário: Sri Bhagavan aparece através da sua própria potência de conhecimento, Atma Maya, Maya Vanuman Gyanan. Nesse conhecimento, a palavra Maya é um sinônimo de conhecimento. Isso também é confirmado pelo dicionário de sânscrito. Sri Bhagavan sabe que as ações piedosas e impiedosas das externas entidades vivas, das eternas entidades vivas, apenas com a ajuda dessa potência. De acordo com Sri Madhusuna Saraswati, você viu, falou aqui, Bhagavan sabe das ações piedosas e impiedosas de todas as entidades vivas apenas com a ajuda dessa potência. Ou seja, Krishna sabe, por isso que o mestre espiritual também sabe, porque é a mesma natureza de Krishna. O mestre espiritual também sabe todas as ações piedosas e impiedosas de todas as entidades vivas através da potência Yoga Maya. Então, por isso que a gente deve ser cauteloso o que a gente faz nesse mundo, né? Por quê? Porque Krishna está sabendo de tudo. Através dessa potência Yoga Maya.
Ele sabe de tudo que a gente pensa, sente e deseja e faz. E através disso ele vai julgar na hora da nossa morte. Então por isso que a gente tem que ter cautela sabendo disso. E Cristo, Deus sabe de todas as nossas ações piedosas e impiedosas. De todas as entidades vivas. Ao mesmo tempo. Então a gente pode tentar compreender o nível de conhecimento ou de eternidade que Krishna tem. Ele sabe de todo mundo, em todos os universos, em todos os planetas, todas as almas individuais, cada uma, tudo que cada um fez. De acordo com Sri Madhusudana Sarasvati, é apenas devido à ilusão que alguém aplica à concepção de corpo e corporificado a mim, Bhagavan Vasudeva, porque, em verdade, eu sou transcendental a todas essas dualidades. Se alguém mesmo assim atribui o corpo e corporificado, ou seja, Krishna tem uma alma e recebeu um corpo. Se alguém pensa assim, é somente devido à ilusão, Mahamaya, energia ilusória. Porque, em verdade, sou transcendental a todas as dualidades. Então você vê, o Gita deixa claro como que é essa forma de Krishna. Ela não é diferente da alma. A gente tem esse corpo, a alma é transcendental. O corpo é diferente da alma. Já Krishna não. Não tem diferença entre a alma e o corpo dele. É uma coisa só, Satidananda, tudo transcendental. Então isso fica claro aqui no Gita. Mas, igual falou, aqueles que são ignorantes, muito materialistas, não conseguem conceber que Deus tem forma transcendental, por isso que muitas escrituras evitam falar. Aí eles falam o quê? Que Deus é grande, Alá significa o grande. Por quê? E muitas pessoas, se falar que tem um corpo, ela vai lá automaticamente pensar que tem corpo igual ao dela. Por esse motivo, algumas escrituras não passam, para dar uma ideia de grandeza. Por isso é que é muito difícil ter fé aqui nos passatempos de Cristo. Por isso é que o Gita é necessário antes de ler o Srimad Bhagavatam. E se alguém não compreende o Gita, compreende significa intelecto, não significa ter fé firme e ter certeza 100% que Krishna é Deus e é transcendental. Se alguém não tem isso através do estudo do Gita, ele jamais pode entrar no Srimad Bhagavatam. Ele pode ler o Srimad Bhagavatam, mas não vai entender nada. Vai ser prejudicial para a Bhakti dele. Por isso, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur proibia os discípulos de falar o Srimad Bhagavatam. Falava o Gita. Por quê? Porque sem o Gita, ninguém pode ler e escutar o Bhagavatam. Porque no Gita, Krishna deixa claro quem ele é. Se alguém não tem isso firme na cabeça dele, fé firme nisso, se ele entrar no Srimad Bhagavatam, ele vai ficar todo perdido. Forma de javali? Como que Deus vai ser forma de javali? Ou de peixe? Onde você já viu isso? Ele vai pensar isso. E quando ele chegar no 10º canto, então piora. Aí acabou tudo. Ele vai pensar que ele tem uma namorada, ou a mulher tem um namorado, e aí Krishna também tem uma. Ou pior, tem várias. E aí tudo vai ser destruído. Ou seja, em vez de vir Bhakti, vai vir ofensa para ela. Por isso é que o Gita é extremamente importante. É a base do palácio de 12 andares, que é os 12 cantos do Srimad Bhagavatam. Se alguém não tem o Gita fixo, fé firme no Gita, ele jamais pode compreender uma letra do Srimad Bhagavatam. Por esse motivo, Swami Prabhupada deu ênfase para o Gita. Depois meu mestre veio e deu outras ênfases. Mas a base é o Gita. Sem a base firme, nenhum palácio pode ser construído. Essa base firme é o Gita. Palácio é o Srimad Bhagavatam, 12 andares. Então, por esse motivo, existe o processo de estudo no Gaudiya Vaishnavismo. Então, isso deve ficar claro aqui. E Krishna está falando nesses versos. A pessoa deve ter fé firme nas palavras de Krishna nesse Gita.
Sem fé, nada acontece. Alguém pode compreender pelo intelecto, mas se não tiver fé, aquilo valeu nada. Pode ela compreender no intelecto, Krishna é isso, tentar aprender, Krishna fez isso. Mas internamente ela não tem fé em Krishna. E Krishna é transcendental, e Krishna e Deus é a mesma coisa. Então aí quando alguém falar Deus, ela vai achar que é outra pessoa. O cristão fala Deus, ela vai achar que Deus é uma coisa e Krishna é outra. Não, Krishna é o próprio Senhor Supremo. Um chama de Deus, o outro de Allah e Jeová, mas é o mesmo Krishna. Existe dois Deus, o mesmo Deus. A gente chama de Krishna. Esse Krishna, ou Deus, criou tudo. Como que ele vai ter um corpo material? Alguém entender isso no sentido real da coisa, não vai vir dúvida que Krishna nasceu, que era rei, igual esses ignorantes pensam. E com essa base firme, alguém pode começar a praticar Bhakti e posteriormente começar a estudar, ou escutar, ou ler o Srimad Bhagavatam. Aqueles que pulam isso, eles vão ganhar nada, vai tomar um tombo lá de cima. Então, com essa base firme, a gente pode progredir. Ah, 7. Faltou o Prakashikaviti, Prabhu. É. Lê aí. Vamos revezar, né? Tá. Prakashikaviti. O Kurma Purana declara: em relação a Sri Bhagavan, não há distinção entre o corpo e o corporificado. Em relação à entidade viva, porém, o corpo é diferente da alma corporificada. Em outras palavras, seu corpo sutil é grosseiro e diferente dele, da alma. Isto é mais amplamente explicado no Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 17.132. Em relação a Krishna, não há distinção entre seu nome e o possuidor do nome, nem entre seu corpo e o corporificado. Isso é importante, ó. Em relação a Krishna, não há diferença entre nome e ele mesmo. Alguém chamar aqui, vamos supor, José, alguém lá do outro lado do mundo, ou então até na esquina de onde que a gente está, o José, um lugar afastado. O nome é uma coisa, a pessoa é outra. A pessoa não vai vir. Se ela estiver longe, ela não vai escutar. Se ela não escutar, ela não vai saber que a gente está chamando, porque o nome é diferente da coisa. A gente ficar gritando água, 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 a água não vai vir. O objeto água é diferente do nome dele. O nosso nome é a mesma coisa, mas Krishna não. O nome de Krishna e ele não são duas coisas. É a mesma coisa uma da outra. Por isso que o nome é mais misericordioso que a forma de Krishna. Porque através do nome a gente pode ver a forma. Sem recitar o nome, a forma não vai vir. O nome não vai manifestar como a forma. Então, o nome nessa Kali Yuga, tem um Kirtana que meu mestre escreveu. Abraja Janamana Sukha Kari Radhe Sham Sham Sham. Fala que nessa era, Krishna veio Namarupa Avatari. A forma de Krishna, nessa ele veio como Nama, o nome de Krishna. O nome, quando a gente canta, no começo, ele é Nama parado ou Nama basta. Mas cantando, sem ofensa, continuamente, e ele se transformando o real nome puro, esse nome é não diferente da forma. Então não existe duas coisas. Por isso que a gente deve ter fé firme no cantar do nome. A melhor oração, mais poderosa é isso. Porque é não diferente de Cristo. Ela falou aqui. Não há diferença entre o nome, possuidor do nome, nem o corpo corporificado. É tudo uma substância só. Porém, a natureza da entidade viva corporificada, assim como seu nome e corpo, é diferente da sua constituição eterna e espiritual. Bhagavan é não nascido. Por seu próprio desejo, ele aceita o refúgio da sua própria potência interna,
Chit Shakti. Yoga Maya, também outro nome dela é Antaranga Shakti ou Chit Shakti. É a mesma Yoga Maya. É na forma de Yoga Maya. E por se manifestar seu corpo eterno neste mundo material, manifestar seu corpo eterno neste mundo material. Ele executa passatempos simples e naturais, como se fosse um jovem comum. Esse passatempo, Krishna, como se fosse uma criança comum, nasce. Como se fosse um jovem comum. Quem que faz isso? Yoga Maya. Faz parecer como se fosse Krishna, fosse uma criança comum. Isso quem faz isso é a energia interna, Yoga Maya, o Chit Shakti. Seu corpo que consiste de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, não é coberto por um corpo sutil e grosseiro. A entidade viva atômica, por outro lado, conquistada pela influência da potência ilusória de Bhagavan, aceita um corpo sutil e grosseiro de acordo com as impressões criadas por suas ações prévias. E dessa maneira ele nasce novamente. Tá bom. A gente continua. Essa é outra diferença entre a gente, a entidade viva, e Krishna. Krishna aparece pela ajuda da energia interna dele, Chit Shakti ou Yoga Maya, e a gente, a entidade viva atômica, é conquistada pela influência da potência ilusória de Krishna, ou seja, Maha Maya. E a gente aceita um corpo sutil, mente, inteligência e ego, e grosseiro, esse corpo formado de água, fogo, ar e terra, de acordo com impressões criadas pelas nossas ações prévias, e assim a gente nasce novamente. Então, essa é outra diferença entre a gente e Krishna. Existe igualdade e diferença entre a entidade viva, a gente e Krishna. Você vê, tem várias diferenças, mas Mayavadis personalistas falam que é tudo igual. Então aqui Krishna confirma que eles estão errados. Existe igualdade, existe várias diferenças. A gente é muito diminuto, por isso que a gente pode ser coberto pela energia ilusória, porque a gente é muito pequeno e fraco. É um ponto de consciência que tem no nosso coração, chamado de alma. É um ponto minúsculo, finito, e chama infinitesimal, é muito pequeno. E aí a gente está sujeito para a energia ilusória que é poderosa, igual o Krishna falou, é formidável, vem e cobre a nossa natural consciência de desejar servir pelo nosso desejo de desfrutar dessa energia ilusória. Ela vem e cobre a gente muito fácil, porque a gente é pequeno. Aí Krishna é infinito. Existem milhares e infinitas formas que a gente não pode nem sequer imaginar. O Srimad Bhagavata dá algumas só. É impossível alguém falar todas as formas. É infinitas formas de Krishna. Por isso que é comparado igual o oceano, Krishna é comparado ao oceano gigantesco, e a gente é uma gotinha daquele oceano. As qualidades que tem na gota e no oceano é as mesmas, mas a quantidade é muito diferente. Existem várias diferenças entre. É importante saber disso, principalmente para conversar, ou alguém que tem a ideia védica e tem propensão para escutar sobre Krishna, já vem com a ideia impersonalista, que é a maioria no Ocidente. Saber esses detalhes para tentar fazer com que a pessoa compreenda que a entidade viva tem igualdade, mas tem muita diferença. Ela jamais pode se tornar igual a Deus, igual os impersonalistas pensam. Isso é importante. Se alguém tiver alguma pergunta aí antes de cantar, aí continua. Aí. Então, vamos lá. Véio.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Shiradikaya Priyavane Shishima Bhaktivedanta Narayana Daya Iradikaya Priyavane Shishima Bhaktivedanta Narayana iti namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Hare
Nitai Gaura Jai Shri Shri Guru Gauranga Vika Giridhar Ju Ki Jai Gopal Padma Vishnu Pal Shrimad Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai Guru Tanogi Guru Varga Ki Jai Guru Goswami Prabhu Ki Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasaji Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Navadvip Dham Ki Jai Shri Arjuna Ki Jai Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Shri Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Pravar Prahlad Maharaj Ki Jai Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai Shri Chaturmasya Vrata Ki Jai Todos nós devotos reunidos Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol Boa noite. Boa noite. Hari Bol.